O Vingador do Passado! Sejam muito bem-vindos ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui quem fala é Vitor Sonite, estou acompanhado do Rossi e do Bruno. Ô Rossi, qual que é o tema do programa de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Pinguim, uma série aí que superou muitas expectativas de um dos vilões mais icônicos, né? mais clássicos do Cavaleiro das Trevas. Isso mesmo. E ele, lembrando que essa série, ele está ali no mesmo universo do filme do The Batman, né? Que é com aquele ator do Crepúsculo, mas que não se limita apenas ao filme do Crepúsculo, é até um bom ator, né? Mas é desse mesmo universo aí. E Bruno, te chamar aqui para te perguntar uma coisa. Esse pinguim do Colin Farrell tá sendo muito elogiado, né? Você acha que ele consegue entrar ali no hall das grandes interpretações, assim, de vilões do Batman, né? Nós tivemos o Heath Ledger, tem Jack Nicholson, né? Então, assim, nesse ranqueamento aí das atuações de vilões do Batman, você acha que ele entra ali numa posição boa? Olá, Rafael Rossi, olá, Vitor Palpatine, olá, caros ouvintes. E olha só, eu estou aqui, seu Vitor, para te dizer o seguinte, cara. Vai soar talvez um pouco assim, até injusto pra série, que eu vou falar que o pinguim do Colin Farrell não é nem o melhor vilão dentro da série, cara. Sério? Me desculpa falar isso, eu vou te falar isso, viu, cara? Mas eu vou te dizer o seguinte: é sensacional o pinguim da série. Isso aí, sem sombra de dúvida. Inclusive, se eu fosse fazer um top, vamos dizer assim, vilões de live action do Batman, diríamos assim, né? Todo mundo sabe que o primeiro, ou o melhor vilão de todos, é o César Romero, né? No papel de Coringa. Pra começar. Ainda bem que você sabe, velho. Isso aí é inegável. Ainda bem que você sabe e listou da forma correta, senão eu ia ficar chateado aqui. Parabéns, então, assim, parabéns. Obrigado. Não, isso aí, pô, os concursos todo mundo sabe. Quem não sabe, pelo amor de Deus, né? Então, o cara pintava de branco o próprio bigode, velho. Noção, pra não aparecer. Isso é pra poucos, né, cara? Caralho, claro. Raspar o bigode seria demais, né? Não, pera lá, que isso? Aí ele ia perder a identidade dele. Ele pintava e ficava bom, você mal conseguia perceber que tinha um bigode ali, velho. Todo mundo acha que é o sorriso do Coringa, né? Que é o nariz de palhaço ali, né? O batom vermelho ali. Não. O mais importante é o bigode. Ai. Mas, assim, é difícil de competir com o Coringa como personagem, né? Até porque pra você fazer um bom pinguim, você pega, por exemplo, lá o pinguim do Tim Burton. Pelo amor de Deus, né, velho? Danny DeVito? Não, é porque não é nem o Danny DeVito, né, cara? É a caracterização, né? O pinguim, ele é o pinguim porque ele anda como um pinguim, porque ele come peixe, sabe? Tipo, aquela coisa assim. A caracterização que trouxeram pra série do Pinguim aqui agora da Netflix, da HBO, é simplesmente sensacional, é factível, né? Mas trazendo aqui o top, que eu diria assim, então seria primeiro o César Romero, o segundo o Heath Ledger, e em terceiro lugar eu colocaria, e aí vocês vão me desculpar, eu vou ter que fazer essa piadinha, mas em terceiro lugar, uma atuação simplesmente gigante de Kristen Milioti, a Sofia Falcone. Cara, pra mim, que surpresa sensacional, porque ela é a mesma atriz de How I Met Your Mother, né? Ela é a mãe, né, de How I Met Your Mother. Eu não sei se vocês assistiram essa série, vocês viram? Não, Sim. eu não. Eu assisti. Cara, a atriz, eu assisti. Que participa muito pouco, né? Uma vez que ela só participa da última temporada. Exato, ela aparece no final. E ela é a mãe e tal, que é o par romântico final lá do ator principal e tal. Só que ela é muito assim, boazinha, docinha, entendeu? Aquela mamão com açúcar, eu olhava pra atriz e falava, essa atriz é péssima.
Cara, que surpresa agradabilíssima. Essa atriz, cara, entregou tudo na série. Tudo, ela é incrível. Pra mim, é a melhor personagem da série. Agora, isso não é desmerecendo o Colin Farrell, cara, e o pinguim dele. Esse personagem é sensacional também. Sensacional. Uma pena que tá competindo aí com a Sofia Falcone, o que na verdade só engrandece a série pra mim. Ô Rossi. Eu acho o seguinte, eu acho que você tava quase todo certo, até a segunda parte da Sofia. Sofia é um ótimo personagem, concordo que é uma atuação magistral da atriz, mas é um personagem muito inferior ao Pinguim. Também acho. E eu acho que esse Pinguim do Colin Farrell, igual você falou, ele na verdade, ele pra mim, ele é o único Pinguim que faria sentido no universo do Batman. Eu sempre achei o Pinguim Concordo. um vilão merda. Apesar de ser um vilão clássico do Batman, é um vilão merda. Você compara ele com o Charada, com o Coringa, cara, que é aquilo, velho? Um anão que, sei lá, uma pessoa com nanismo e deformidades, e aí ele usa uns guarda-chuvas explosivos, não. Mas às vezes ele também tem um... Eu acho que é só porque a galeria de vilões do Batman é um bando de caricatura, eles pegaram, tipo assim, ser esquisito o suficiente. Você agora é vilão do Batman. Você tá menosprezando o Pinguim, porque no Batman Returns o Pinguim tem um exército de pinguins com bomba, com mísseis amarrados nas costas dele. Não, então... bicho, é ridículo, é estúpido. E esse Pinguim do Colin Farrell, ele já entra na vibe do que realmente são os vilões do Batman, que são pessoas extremamente traumatizadas, extremamente psicopatas, né, sociopatas, que é o caso do Oswald, né? Assim, ali eu vi um vilão digno de ser arqui-inimigo do Batman. E que origem fantástica, que história de origem fantástica. Transformou um vilão pra mim, que é um vilão merda, que é o Pinguim, num vilão bom, num vilão muito bom, num vilão que merece ali contrapor ao Cavaleiro das Trevas, né? Fazer ali, se juntar à galeria de rivais junto com personagens como Coringa. Né? Eu consigo ver esse Oswald competindo na criminalidade com um Coringa psicopata, porque ambos são psicopatas, traíras, né, voláteis e maus pra caramba. Então, assim, pô, o menino, né, cara, e que história de origem, nós vamos falar mais pra frente aí, eu imagino, né, quando a gente descobre o que aconteceu na infância dele no final da série, no final da primeira temporada, né? Muito bom. Então, assim, claro, a Sofia a atriz fez uma boa interpretação, é um personagem muito bem interpretado, eu acho que ela tirou tudo que tinha pra tirar do personagem, mas no final das contas, o Pinguim é um personagem melhor. E porque o Colin Farrell interpretou ele tão bem, e ele foi tão bem escrito, ele supera a Sofia simplesmente pela magnitude que tem o personagem. Pra mim, foi bem claro. Inclusive, as partes da Sofia são boas, mas eu ficava doido pra voltar pra saber o que o Pinguim tava fazendo o tempo todo. Olha só, concordo aí com a avaliação do Rossi. Pinguim é disparado o melhor personagem dessa série, né? Até porque ele é aquele vilão que a gente despreza, né? E um vilão tem que ser assim, né? É uma pena que não tem o Batman aqui pra esmurrar a cara desse Pinguim, né? Isso. Agora fica com raiva dele o tempo todo. Fica com raiva dele o tempo todo na série. Agora, Bruno, vou te falar uma coisa que é o seguinte. Esse Pinguim, ele tem uma ambição absurda. Todos os outros personagens, Sofia, Falcone, Maroni, todos eles são escada para ele chegar ao topo porque ele tem uma meta. E nós, os Vingadores passado, também temos uma meta. Qual que é a nossa meta? Meu Deus, você também recebeu a ligação, Vitor? Oh, meu Deus, acabamos de receber aqui uma ligação. Rossi e Vitor, Zordon acaba de nos ligar. A Terra está em perigo. E nós precisamos da ajuda dos nossos ouvintes. Nessa, nós precisamos da ajuda de você, sim. Precisamos de uma grande genkidama, uma campanha para juntar mil pessoas com seus poderes. Podemos fazer com que Zordon não... Cara. Isso aí. O Bruno, ele tá se atrapalhando aí, mas o fato é o seguinte.
Você Ele sabe... encarnou nossa, o Romero, né? ele encarou... Ele encarnou o Romero. Isso, encarnou o César Romero. Mas o que acontece? Nós aqui, todos nós seis somos pessoas de muito bom coração, só que nós não pretendemos continuar aí no trabalho filantrópico eternamente, né? Então, a partir de 1.000 inscritos, a gente vai poder monetizar esse nosso podcast, né? Então, se vocês puderem dar essa força, cada um de vocês conseguir indicar para pelo menos uns 3 amigos aí, talvez a gente vá conseguindo ir nessa meta de chegar a 1.000 inscritos, não é isso, Bruno? Não é isso não, é o Zed e a Rita que vão invadir o planeta, cara. Você tem que ajudar, ajudar a impedir isso aí. Mas nós estamos aí com força total, né? Sabemos que a nossa gigantesca massa de ouvintes silenciosos está assim enlouquecida para clicar esse botão de inscrição aí. Isso. E vai nos ajudar muito nessa caminhada. Mas eu queria dizer o seguinte, eu concordo com vocês em relação à profundidade do personagem, né? De fato, fazendo essa separação que vocês deixaram mais claro, em relação à profundidade do personagem, né? Do Pinguim, e em relação à atuação que a Kristen Milioti entrega, né? E que realmente traz essa força para a personagem da Sofia, né? Mas agora uma coisa eu tenho que concordar também que, assim, na verdade, por comparação, a Sofia Falcone, nessa série, ela é, na verdade, a mocinha, né, cara? O vilão mesmo, é o Pinguim. É óbvio. Não tem mocinho na série, velho. É todo mundo mal. Não, eu tô falando que você por comparação. Por comparação. Se é você ruim, coloca ruim. do outro lado, né, você poderia até dizer... Não tô falando que é óbvio que não. Mas se você pudesse fazer... Se você pudesse selecionar obrigatoriamente um mocinho e um vilão entre Pinguim e Sofia, eu colocaria a Sofia como uma boazinha da série. Eu entendeu? Acho que essa pergunta aí é uma pergunta sem resposta correta. Não tem mocinho. A menina, tipo assim, ela tem os motivos dela, né? Que são explicados na série pra ser do jeito que ela é. Afinal de contas, rolou uma trairagem violenta com ela e colocaram ela no Arkham Asylum lá, né? Mas... Só um detalhe, não que ela já, não é que ela já comece como boazinha e aí ela se transformou em algo ruim, né? Não é bem assim também não, né? Ô Bruno, conta pra gente então qual que é essa história dela, o porquê que ela tem toda essa revolta, né? Por que ela se tornou essa figura tão sombria e sinistra que todo mundo teme. Aquele ali começou desde o início ali já com trauma familiar com o pai dela, não é isso? Pois é, né? A história é basicamente o seguinte: existia uma competição entre ela. Competição assim, né? Toda família tem deixa uma herança, né? Quando o chefe da família, né? No caso, o Falcone. Como é que é o nome principal dele mesmo? Carmine Falcone. Carmine Falcone, né? Quando ele deixa de ser o chefe da família, ele passa isso geralmente para um herdeiro, né? O herdeiro natural seria o filho dele, Alberto Falcone. Com o tempo, o Carmine vai vendo que o Alberto ele é um fraco. Isso. Ele não acha que o Alberto tem capacidade para se tornar um herdeiro da família. É viciado em drogas, né? Cheio de... Não tem pulso firme. Isso, né? E aí ele começa a dar prioridade para Sofia. Ele vai começando a preparar o terreno para ela. Mas o que acontece é que, no final das contas... Não sei se eu já posso dar spoiler, né? Não, já podemos aqui, ó. Isso aqui é full spoiler, né? Já passou a série, já deu tempo de todo mundo assistir. Só que o que acontece? Uhum. A Sofia, quando ela era criança, né? Ela se deparou com uma cena brutal, né? Que ela abriu a porta do quarto da mãe dela. E a mãe tava lá, né? Tava enforcada. Isso. E ali, é claro, induzindo de que foi uma cena de suicídio, né? E aí... O Carmine Falcone chegou logo atrás, viu que a filha dele tava ali vendo aquela cena pesada e pegou ela no colo, tentando acalmar ela. Mas aí ela olhou a mão dele e viu que tinha arranhado, né? Então, assim, já era um indício, assim, ficava uma coisa meio implícita, né? É claro que era uma criança, não entendia ainda, mas ela viria a entender mais pra frente, né? Assim, arranhado por quê? Será que teve uma briga dele com a mãe dela, né? Então,
ficava essa suspeita de que talvez o Falcone teria assassinado a mãe dela, né? Você quer continuar aí? Que tem uma repórter que vai abordar a Sofia, não é isso, Rossi? É a repórter que investigou na época, né, o ocorrido, tentou investigar. Vários assassinatos de mulheres pela cidade, né? Vários assassinatos de mulheres pela cidade, dava a entender que esse assassino, em tese, seria o Carmine, né, o pai dela. E aí um dia, quando eles estão num jantar, o pai dela tá falando, né, já tinha falado com ela que ela ia suceder ele, como que não ia ser o Alberto, que ia ser ela, mas ela comete o erro de confrontar o pai dela, né? De falar assim, ô pai, mas e aqueles arranhões? E, né, isso é muito estranho, lembrei de umas coisas e tal. E aí o Carmine, eu acredito que com um senso de raiva, talvez, porque eu tava imaginando que talvez ele tenha um remorso ali pelo que ele fez, né, uma raiva do que aconteceu e também por, né, temer uma investigação policial que colocasse ele na cadeia, a menina perguntou demais, a filha dele. Imagina fazer isso com a própria filha. E ele então incrimina ela, né, por esses assassinatos dessas mulheres. Joga a culpa em cima dela. Passa a história de que ela tá louca, né? Que a Sofia tá maluca. Ela enlouqueceu e manda ela pra Arkham, né? Nossa. E ela vai lá receber tratamento de eletrochoque e outras torturas lá. Conviver com aqueles psicopatas de Arkham Asylum, né? De Arkham Asylum, né? O Gotham é um lugar muito bacana, né? Pra você poder ir pra Arkham. Não, inclusive, cara, isso é uma das grandes surpresas dessa série pra mim, que a qualidade dos autores, de uma maneira geral, é sensacional. Tem uma das pessoas que estão lá, né, encarceradas junto com a Sofia, que é uma mulher que não é a amiga dela, que mostra na série, né, que vai ficar pegando amizade. É uma que ficou completamente louca e ataca ela. É a Magpie. Ela tem uma cena... Cara, tem uma cena que ela tá enlouquecida e parte pra cima dela que é perturbador. Sim. A atuação da atriz, o jogo de corpo, né, a expressão corporal, a forma como ela atua na cena é impecável, cara. Eu achei assim que realmente a seleção de atores pra essa série é fenomenal. É muito bem representado, né? Muito bem ambientado, muito bem. Passa uma credibilidade, é crível, né? Aquela situação ali. E aí ela passa essa colônia de férias aí em Arkham, né? E no início da série, isso tudo acontece em flashbacks, né? Então, no início da história, ela tá sendo libertada, retornando pra família depois dos eventos que o pai... do filme O Batman, né? O filme do Batman lá com Robert Pattinson como Batman, o Colin Farrell já tinha interpretado como Pinguim ali, já tinha chamado a atenção, principalmente pela maquiagem, que é impressionante o que eles fazem ali, deixando o Colin Farrell, que não tem nada a ver com o Pinguim, com a cara idêntica ao Pinguim das HQs, né? Já tinha chamado a atenção ali, mas no The Batman ele era um secundário, ele era ali um henchman, né? Um capanga do Carmine. Falcone. E aí, depois dos eventos, né? O Charada, que é o principal vilão do filme, né? De 2022, né? O The Batman. Ele vira Gotham de cabeça para baixo, consegue fazer um estratagema lá para assassinar o Carmine, né? E Gotham ainda tá se reerguendo. Do outro lado também o Império do Carmine tá ali desestabilizado para ver quem vai suceder aquele império de crime, né? E o Pinguim, em uma oportunidade ali, no meio de fúria, e só tava ele e o Alberto Falcone, ele assassinam o Alberto Falcone, né? E acaba que ele começa a manipular a família pra ele ir ascendendo ao poder na família Falcone. Só que do outro lado vem a Sofia, que estava sendo liberta do asilo Arkham, né? Do hospício Arkham, na verdade. E ela agora completamente perturbada, ela com um faro para detectar mentiras, né? E o Pinguim é simplesmente o maior mentiroso
um dos maiores mentirosos aí que eu já vi em série de TV, né? O que vocês acharam ali desse encontro inicial do Pinguim, né? Do Oz, né? Como é chamado, com a Sofia. Dá bastante tensão, né, Bruno? Acho até por isso que você falou que foi uma vilã tão boa, não é isso? Ah, pois é, então, eu acho que vale a pena também citar que essa série também tem uma outra, como do Batman verso, né? Tem como base uma outra história que, inclusive, a gente fez um episódio, vocês podem dar uma olhada aí depois, o Batman, O Longo Dia das Bruxas, Isso. onde aparece inicialmente a Sofia Falcone como personagem de fato, né? O Alberto, né? Mostra essa dinâmica da família Falcone, né? Sim, sim, né? E essa, né, quando aparece a Sofia Falcone de fato, né, você vê o quão perturbada que ela é. Ele tá retornando. Tem uma tensão nessa cena, porque ele matou o Alberto no clube, né? Na boate lá que era do Carmine. Isso. E Sim. ele vai levar pra desovar o corpo, inclusive é lá que ele encontra o escudeiro dele lá, o Victor Aguilar lá, que é o henchman principal do Coringa, né? Que acaba se tornando, né? No transcorrer da série. Mas ele tá voltando. E tem uma tensão especial entre a Sofia e o Oswald, porque, se eu me lembro bem, o Oswald ele era motorista dela, né? Então, Isso. assim, em tese era pra ele cuidar dela, mas ela sabe, se ela foi incriminada, muito provavelmente o Oz participou, né? E também foi o Oz que dedurou pro pai dela que ela tava conversando com a repórter, e acho que o Carmine mandou matar a repórter, foi isso? Acho que foi isso. Não lembro se ele mandou matar a repórter. Eu lembro que. E aí ele. Mas o que o Oz tá tentando fazer? Ele, depois que ele matou o Alberto, ele fala: bom, agora é hora de eu subir ao topo, né? E não tem mais como. Se descobrirem o que eu fiz, eu morro. Mas ele não tinha. Ele não é louco. Ele sabia que ele não é super poderoso, né? Apesar dele ser um vilão de um super-herói, ele ainda é um ser humano. Então. Ele falou, cara, o que eu faço? Porque ele não podia sozinho, né, peitar a maior máfia da cidade, a maior família mafiosa. Então ele faz o seguinte, ele começa a jogar a família Carmine contra a família Salvatore, do Salvatore lá, do Maroni, né? Que tá preso no início da série, o Salvatore Maroni. E ele começa a jogar a culpa que o Maroni é que mandou matar o Alberto, né? Isso. Que era muito mais crível, né? Assim, já que as duas famílias estavam em guerra já há tempos, né? Há muito tempo, faria sentido se a família rival aproveitasse o caos para matar o futuro herdeiro, né? Que ele era o herdeiro novamente, uma vez que a Sofia tinha sido mandada para Arkham. Então ele começa a manipular aí esse plot, contando mentira para os dois lados e jogando um lado contra o outro. Só que, igual o Vitor falou, a Sofia tem um faro, né, dela. Desenvolveu, no meio da psicopatia dela, que ela desenvolveu lá em Arkham, né, o faro para mentira. E ela começa a sacar qual que é a do Oz. E isso começa a dar uns entraves nos planos do Pinguim. Isso. Eu acho que vale descrever um pouco melhor essa cena, né, da morte mesmo do Alberto, né, porque eles estão conversando, né? O Pinguim, ele invade, né? O antigo local onde a família Falcone ficava para poder roubar ali, né? Acessar o cofre da família, né? E ele chega, inclusive, a encontrar alguns documentos muito importantes. E aí, com segredos de pessoas poderosas da cidade, né? Isso, né? Que ele poderia utilizar como arma ali para poder fazer as intrigas dele, né? Uhum. E o Alberto, ele acaba esbarrando com o Alberto meio que sem querer, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui na casa dos meus pais, né? Aí ele vai, né? É no clube, na verdade. É no clube que era o centro de operações mafioso do Carmine, né? Isso. Que inclusive acho que é onde o Carmine morreu, não foi? Não, que ele foi julgado, não foi? Ele morreu quando ele saiu da porta ali, né? E aí Isso. O Charada conseguiu, no filme The Batman, conseguiu aprontar um jeito que ninguém conseguiu ver direito ali na hora quem que tinha matado com o sniper ali, o Falcone, né? Só que assim, esse clube, ele é tipo um forte, né? Do crime. Tanto que no filme tem uma cena sensacional
que é o Batman chegando, bate na porta e ele vai entrando, espancando todo mundo, entrando adentro, espancando a máfia inteira até chegar no Carmine. Então, assim, era um forte do Carmine ali, a operação do crime dele. Só que logo após a morte dele, né, tudo desestruturado, tava esse vácuo de poder e o Oz achou que fosse tirar um proveito ali. Só que na hora que ele tava pegando esses documentos, né, Bruno, o Alberto entrou também ali e falou, o que você tá fazendo? E ele desconversa. Uma coisa sensacional desse personagem aí do Pinguim dessa série é que ele é um mentiroso mais, assim, asqueroso que você pode imaginar, né? Deslavado, né? Nossa senhora. E isso, inclusive, o Colin Farrell, ele acertou em cheio. Porque eu nunca vi uma interpretação de um mentiroso tão natural assim, entendeu? Tipo assim, ele mente com uma cara tão deslavada, ele faz. Nossa senhora, ele é o tipo do cara que realmente você acreditaria nele, entendeu? Uma todo coisa mundo muito sabe louca. que ele vai mentir, todo mundo sabe que. Você sabe que ele tá mentindo, quem tá escutando mentira sabe que ele tá mentindo. Ele sabe que ele tá mentindo, ele sabe, todo mundo sabe que ele vai passar a perna e ele consegue passar a perna mesmo assim. Não, e no meio da mentira, ele se faz de João sem braço, começa a usar um sentimentalismo, né? Então, assim, sabe aquela babinha asquerosa da boca dele? É assim, você fica com um ódio. Você não pode esperar a hora do Batman entrar lá e esmurrar aquela cara desse pinguim, né? Infelizmente, a série não entrega isso pra gente. E nessa primeira cena já começa com isso, né, cara? Só que ele perde a cabeça porque ele costuma ser muito calculista e frio. Não, ele fala ele fala uma coisa, não lembro exatamente o que era, mas ele fala uma coisa já projetando, não, o que ele fala é o né? seguinte, não, é o seguinte, o Alberto começa a provocar ele contando da história do passado do Oz, né? Ele começa a provocar falando que ele era alguém que não era ninguém. E o Oz, ele tem como referência quase que paterna um criminoso da infância dele. Né? E com essa provocação ele perde a cabeça e acaba atirando meio que sem pensar no Alberto. Foi quase que um assassinato acidental. Eu lembrei o que foi, é porque o Alberto já estava começando a falar, estava ali abalado, né? Sim. Ele estava abalado pela morte do pai dele e tal. E aí o Pinguim veio tentando dar uma lição de moral citando esse mafioso de quando ele era criança. Não sei o que, Roy não sei o que, né? O nome do mafioso lá. Né? Que era o cara que era tipo bonzinho do bairro, né? Era o a figura paterna criminosa do bairro, que tem uma aura de paizinho, mas que na verdade está ali para poder, né, controlar todo mundo. E aí o Alberto, ele foi o único cara que passou no sense motive do Pinguim, ele sentiu que o desejo do Pinguim era ser igual aquele cara. Aí ele começou a debochar, falou assim, aí você tá se imaginando, você tá contando isso porque você imagina que você vai ser igual esse cara, que você vai assumir o meu poder, como que é? E começou a debochar dele, né? E aí mostra outra figura monstruosa do Pinguim também. Quando ele fica com raiva, velho, ele não tem controle. Ele faz de tudo pra destruir o cara lá, independente de qual seja a situação, né? Então, assim, aí ele foi e deu um tiro no Alberto, né? Então, Pois é. E aí mostra que, assim, o primeiro superpoder dele é a mentira, né? O segundo superpoder... o segundo superpoder dele é o jogo de cintura, por incrível que pareça. Porque ele, tipo assim, uma coisa que ele mostra também durante o filme que é assim... Olha, quando você é vilão, quando você é criminoso, você tem que se adaptar às situações. Então, quando dá merda, você tem que pensar rápido e encontrar situações, assim, soluções certeiras e rápidas, né? Então, aí ele já aproveita, ele rouba o anel da família, que é super importante, e ele vai utilizar aquilo para depois, né? É um anel que pertencia ao Salvatore e o Carmine tinha tomado para ele, né? E aí o Alberto ia pegar seria o herdeiro daquele anel, só que depois que o Pinguim mata o Alberto, ele fica com aquele anel para ele, né? É o espólio, é o tesouro do dragão que ele matou, ele guarda para ele, né? Exatamente. E aí ele fica com um problemão na mão, que é o que eu faço agora com o corpo desse cara, né? Mas com duas, entre aspas, soluções. Primeiro, né, é esse anel, que ele vai utilizar como barganha, e os documentos que ele pegou ali no clube. Exatamente. E aí ele retorna lá pro
aí sim pra casa do Falcone, uma casa luxuosa, deve ser um condomínio de luxo ali próximo de Gotham, né? Não. Tem uma coisa muito importante que acontece aí antes, que eu Ah, acho que vale a pena citar. Que é assim que ele tá saindo do clube, o carro dele tá sendo roubado. é. Uhum. Então tem uma cena muito importante que que é quando ele, entre aspas, recruta o Victor Aguilar, que vai ser o escudeiro dele, que aí ele, sim, o Oz, ele vai ter assim um tom paternal com esse Victor, né? Mas Uhum. começa com a cena em que uma gangue tá tentando roubar os pneus, acho que são os pneus do carro dele, e ele já chega atirando, né? Bota os meninos para correr e o Victor não consegue fugir. É. E aí, cara, o que acontece é que ele vai matar o Victor por aquilo, porque ele viu. O que acontece? O Oz ele estava guardando o corpo do Alberto Facone dentro do carro. E como o Victor descobre aquilo, ele vai ter que apagar os vestígios do crime, né? Então o Victor poderia ser um problema para ele. E é bem cruel, né? Ele bota o menino para poder ver o corpo, arrastar o corpo, né? Tipo assim, nós vamos destruir aqui o carro aqui no ferro velho e você vai me ajudar a se livrar do corpo, né? É. E depois que eles vão se livrar do corpo, ele tá para matar o Victor, né? É. Que é um menino assim que é mais jovem, você vê que deve ter ali algo em torno dos seus 16, 18 anos de idade. Ele tem um problema de fala, né? Muito claro. E ele tá assim, ele tá roubando por necessidade, né? Por conta do que a cidade foi destruída, né? Então tem o contexto ali de Gotham, que a cidade está passando por um momento terrível. E muitas pessoas precisam utilizar, assim, né? Precisam abraçar o crime para poder sobreviver, né? É o caso desse menino. É, E quando o. o, Pode falar, pode falar. o que eu acho é o seguinte: esse personagem aí, o Victor Aguilar, ele por si só, eu não acho ele um personagem interessante. Ele tem ali o drama dele, mas eu acho que ele cumpre uma função importante, que é o seguinte: ele tá ali. Ele é aquele filme que não. Se fosse um filme de Batman, ele seria só aquele capanga que estaria do lado do pinguim, não ia falar nada, e uma hora ia tomar um soco antes do pinguim tomar o outro soco, né? Ele é aquele personagem. Só que como é a série do pinguim, ele tá cumprindo a função de estar ali do lado. Tipo assim, é um menino que ainda tem uma inocência e você vê o pinguim corrompendo ele pro crime. E ao mesmo tempo, o pinguim vai falando nas moralidades tortas dele, né? Vai soltando muita coisa sobre a história dele. E em algum momento você tem uma falsa esperança de que o pinguim seja um personagem redimível, né? Então, assim, Uhum. ele cumpre essa função importante para a série que tem o pinguim como protagonista, né? Então, assim, foi interessante terem colocado ele ali, né? Mas, mas aí ele ao longo. Eu vou só falar que esse Victor Aguilar, pra mim, né, na minha humilde opinião, ele assim, eu não sei, cara. Eu sou dividido. Ele vai de bom a ruim várias vezes durante a série, na minha opinião. Tem hora que eu já tô meio de saco cheio dele, da história dele, aí tem hora que ele volta e faz um treco interessante. Mas eu concordo com você que ele é um pilar necessário. Só que, Uhum. eu não sei, tem hora que eu acho ele um pouco chato, pra ser É, bem honesto. Tipo, tem hora que você fala, puta merda. ele é uma Sabe, aquele câmera. um pouco Ele é o atravancado, sabe? cameraman que vai estar ali do lado do pinguim nos momentos mais íntimos do pinguim, para você ver uma parte mais Um íntima, assim. contraste, né? Uma coisa, o pinguim falar uma coisa que ele não falaria normalmente com outro cara que ele tá negociando, com outro criminoso, né? Então ali ele tá falando sobre a mãe dele, né? Fala sobre o que ele acha, sobre o passado dele, né? Então, através dos olhos desse personagem, que é o Victor Aguilar, você fica conhecendo muito mais background sobre o pinguim, né? Então essa que é a função dele. É, Concordo. É um curso, digamos assim, para você criar uma certa empatia com o Oz. E o Pinguim também, ele tem um tom paternal com o Victor que você relaciona exatamente com o próprio respeito que ele tinha com a figura paternal que ele tinha na infância dele, sim. né? Ele parece que ele está tentando fazer o mesmo com o Victor, né? Tipo assim, guiá-lo, né? Nesse mundo difícil e ruim que tem pela frente, né? Mostrando para ele como que deve ser forte para poder sobreviver, né?
Então, assim, realmente ele tem um papel filosófico e dentro da trama ali muito importante, né? Mais do que o arco dele em si, porque assim, o Victor a gente vai ver depois também, que ele também não é bonzinho não, cara, porque ele tem a escolha de fugir da Não. criminalidade, ele entra na criminalidade, ele tá consciente É do que ele tá aberta, fazendo. é aberta durante. Tipo, no início ele meio que não tem escolha, né? Você entende Isso. que no início ele é um personagem que não teve escolha, ele tá ali por uma força da situação. Ele perdeu os pais, perdeu tudo. Quando o Charada no filme destruiu a represa lá, inundou Gotham City, né? Destruiu, matou muita gente, destruiu muita coisa. Os pais eles moravam na região que foi mais afetada ali, que é a periferia de Gotham. E ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha. Então, assim, ele tá ali na criminalidade, é super compreensível, ele não tinha mais nada, né? No que se agarrar, ele tava literalmente roubando para sobreviver. E depois ele foi meio que forçado, porque a opção era tomar uma bala na cabeça ou trabalhar pro Pinguim. Então ele estava trabalhando ali. Só que num certo momento, quando ele reconecta com a namoradinha dele, né, e tal, é dada a oportunidade para ele simplesmente fugir, para ele pegar e ir embora. Pegar o, né, o Dada próprio... pra quase ninguém no mundo do crime, né, cara? Ele poderia simplesmente Isso. recomeçar a vida dele, né? O Oswald, e isso inclusive mostra o tanto que o Oswald ou tinha certeza que ele tinha corrompido o Victor bem o suficiente, ou mostra um certo afeto pelo personagem, ele deixa o personagem embora. Ele fala assim, não, então vai embora, some daqui, né? Que ele pega ele lá no clube e tal, fala, vai embora, você não quer participar disso, vai embora. E o Victor, então o Victor tem essa chance aí de simplesmente entrar num ônibus com o dinheiro que ele tem lá com a namorada dele e nunca mais voltar. Só que ele, talvez por ter desenvolvido uma lealdade, talvez por simplesmente, né, finalmente falar, não, quer saber? Eu vou ser criminoso mesmo. Ele resolve voltar e salva o Oz, né, no momento que o Oz e a Sofia estavam ali sobre a mira de uns capangas do Maroni. E ele, ou seja, ele faz a escolha de permanecer um criminoso. Ele fala, eu sou um criminoso, esse é quem eu sou. E a partir daí ele vira criminoso mesmo. Isso. Assim, o poder de persuasão do Pinguim, né? Pervertendo esse sujeito lá que ainda porque você pensa bem, pensa o que o Coringa é ótimo, o que o Pinguim mostrou pra esse menino. O Pinguim mostrou pra ele o quê? Primeiro, ele teve a lealdade, alguém, depois que ele perdeu os pais e tal, alguém que era leal a ele, alguém que tava protegendo, tanto que quando ele faz cagada, o Pinguim não mata ele. O Pinguim corrige as cagadas dele, não sei o quê, um mentor, uma figura paterna ali, na ausência de uma figura paterna. Segundo, ele mostra pra ele o que é o prognóstico. Ah, não, a gente vai ganhar muito dinheiro. Ele nunca tinha visto aquilo ali, que tanto de dinheiro, aquele tanto de luxo, né, que o Pinguim começou a mostrar pra ele, que dava pra ter, né, bastava ser... Pra que você vai colorir dentro das linhas, né? Ninguém joga as regras do jogo, ninguém obedece às regras do jogo. Por que você tá obedecendo? Tá só se fudendo. Você tem que jogar por fora, e aí seu prêmio é esse aqui, ó. E aí ele começa a falar, pô, é isso, velho. Então ele vai seduzindo, ele vai mostrando pro menino assim, cara, deixa de ser good guy, velho, deixa de ser escoteiro, você só vai se fuder. Vem aqui ser criminoso, que aí, então, o menino recebe a oportunidade de se dar bem na vida e tem ali uma figura paterna que ele tava com um vácuo, uma ausência ali. Então, Isso. Pinguim aproveitou dessa vulnerabilidade e virou a cabeça desse menino. Ainda mais um mentiroso tão natural quanto a gente, né? Pois é. Já falou o Oswald como o pote. Ele acaba vendo que o poder, né, e a força são as formas que ele vai conquistar ali o mundo, né, que através do crime isso vai trazer, né, então ele fica seduzido pelo poder, né, é assim que eu vejo mesmo. Agora sim, é claro que tem um monte de coisa que vai acontecendo aí, o Pinguim ele consegue uma hora passar a conversa na Sofia, de convencer ela de que não foi ele que matou o Alberto Falcone. Claro, uma hora ela chega quase a tortura ele, mas o Victor ele ajuda ele a não ser pego exatamente na hora da tortura ali, julgando um carro próximo da casa dos Falcones como se fosse uma
uma confissão de crime ali dos Marones, como se fosse uma ameaça entre máfias diferentes, entre famílias mafiosas diferentes, né? Mas o que acontece é que a Sofia começa a se aproximar do Oz, do Pinguim, e eles começam ali a trilhar o caminho do crime para tomar o poder ali que estava vácuo pela partida do Carmine, né? Mas tem um detalhe muito importante, Vitor, que precisa ser citado porque isso é importante na série. É só um evento que acontece antes, que logo depois da morte do Alberto. Cara, a forma como a Sofia Falcone descobre a morte do Alberto. Eu acho que essa cena é importante de ser contada, porque ela tá querendo descobrir quem que matou, né? O irmão dela. Isso. E ela prende o Oz porque ela tá desconfiada dele, né? E ele começa a torturar o Oz. E aí, quem salva o Pinguim é o Victor Aguilar. Ele joga o carro dentro da... O Vitor falou, ué. O Vitor falou, mencionou isso. Ué. Mas ele descreveu? Não, pode tá, prosseguir. pode escrever. Certo. Pois é, então ele joga o carro e a Sofia Falcone vê o corpo do próprio irmão no porta-mala do carro com um bilhete Isso. de ameaça. Isso deixa ela completamente maluca, né? Quer dizer, ela já estava virada no Jiraiya. Ali é que ela acaba de ficar louca para poder descobrir quem que... Não, quem na que verdade, matou. ali ela passou a ter uma convicção de que foi os Marones, já estava tramando para se vingar, e enquanto isso, depois que olha só que rato, né? Depois que ele é liberado ali, ele vai encontrar com o Maroni e já começa a tramar para os Marones se vingarem, darem o golpe nos Falcone. Então, olha só que personagem asqueroso que é esse Pinguim, né? E aí ele tá lá jogando dos dois lados, né? Junto com a Sofia, ele tá conseguindo uma droga específica. Esqueci qual que é o nome da droga, né? Mas uma droga ali. Bliss. Bliss, isso. Bliss, que ia ser uma revolução ali. Todo mundo ia ficar viciado nisso, né? E ia ser muito bom para os negócios ali da família Falcone, né? Só que aí, em determinado momento, a gente começa a ver o passado do Pinguim, que eu achei fenomenal do jeito que eles fizeram, né? Essa figura paternal que a gente estava mencionando, até fui conferir aqui o nome, porque eu lembrava que era um nome sensacional de gangster, é Rex Calabrese, né? Então, assim, nome espetacular de gangster italiano, né? E aí, é a figura paternal dele, ele tem outros irmãos, ele é o irmão do meio, tem até um que é mais velho, né? E você começa a ver ali que o Oz, ele desde quando ele era criança, ele já tinha um problema de locomoção, né? O pé dele era todo deformado, né? Então ele sempre ficava andando mancando, né? Só que tinha dois irmãos ali e você vê que ele tinha um sentimento de ciúme muito grande com a mãe dele, né? Ele sempre querendo chamar mais atenção da mãe dele do que dos outros irmãos dele, né? E aí eles vão brincar uma hora, né? Nós vamos brincar antes da janta, aquele negócio só acontecia com a criançada aí da década de 60, não era da nossa geração, mas a gente já ouviu muitas histórias aí da geração dos nossos avós e tal. Eles vão brincar num lugar sinistro lá, tudo, sei lá, uma coisa meio entrada de sistema de esgoto. Era esgoto. E aí uma hora eles fazem uma piada lá, que eles estão brincando de esconde-esconde, o Oz não consegue achar, e quando acham, eles começam a fazer uma brincadeirinha com ele. O Oz, na mesma hora, mostra aquele mesmo ímpeto irracional que ele teve quando ele matou o Alberto, ele já demonstrou ali quando criança. Ele simplesmente fechou a porta ali, uma porta pesada de metal, que precisava até de manipular uma válvula do lado de fora para abrir, deixou os dois irmãos dele presos lá, voltou para casa, ficou lá no colo da mãe dele, falando assim, onde que estão seus irmãos? Eu não sei, eles foram para outro lugar, né? E ele começa a chover, a mãe dele preocupada, ele dá ainda uma olhadinha para a janela, vê chovendo, mas aí dá um sorriso e continua assistindo televisão com a mãe dele.
e aquela chuva matou os irmãos dele na inundação, né? Então, assim, já mostrando uma monstruosidade na origem, desde quando ele era criança, tipo assim, aquela criatura que nasceu que não tem conserto, ele já nasceu um demônio, entendeu? Então, assim, é muito pesado. O que vocês acharam dessa história de origem do Pinguim? É o que eu tinha falado no começo, né? Que a gente ia revelar mais pra frente aí. Eu não sabia qual era o timing que você queria usar pra poder, né, revelar essa origem do Pinguim, mas é uma origem, né, tensa pra caralho. Ainda mais se você somar o fato de que você descobre depois que a mãe dele sabia o que ele tinha feito, né? Aí que você vê que é mais pesado ainda, ou seja, é uma psicopatia passada de mãe pra filha, aparentemente. Porque é uma loucura genética, porque, pelo amor de Deus. Ou seja, isso que eu falo, por exemplo, você pega o Coringa ele é um personagem que representa, ele é mau, claro, ele é um personagem mal pra caralho, psicopata, mas ele é completamente louco no sentido de caótico, né? Aquele negócio meio que você não personifica a loucura dele, é como se ele fosse um elemental do caos, o Coringa, né? Isso. Agora, o Pinguim, e aí é que é legal essa distinção, ele já é pra mim um personagem que, dada essa origem dele e tal, você vê que ele é o mal, ele é mal personificado, ele é o mal maquiavélico, asqueroso, sabe? É o mal essencial ali, a pureza do mal. É o mal que sabe que ele tá sendo mal, que ele quer fazer pro benefício próprio e foda-se quem que for. E, nossa, assim, é fantástico. Ali mostra que é um vilão, assim, vilão mesmo, né? Categoria máxima ali, como um psicopata. Você fazer isso com seus irmãos, cara, que é isso, né? Eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, né? Porque a série até então, ela tentava criar algum certo, né, tipo de empatia entre o espectador com o Pinguim, né? Nossa, ele cuida da mãe dele, ele se preocupa com a mãe, né? Ele é de uma errada, ele tem o Victor Aguilar, né, que ele trata quase como um filho, né? Então, assim, você ainda tem alguma empatia. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, depois disso, cara, acabou qualquer tipo de empatia com o personagem. Esse cara é um monstro, porque se você for comparar até com a Aí você começa a torcer não pro Batman entrar e esbofetar ele, entrar e matar ele logo de uma vez, elimina esse ser aí do universo, pelo amor de Deus, velho. É uma coisa estranha, né? Tipo assim, como é que o Batman ainda não apareceu nessa história, né, cara? Porque se você for comparar com a Sofia, a desenvolvimento do personagem da Sofia, que é exatamente isso, né? Ela é transformada dentro do asilo Arkham contra sua própria vontade, né? Isso. Ela você sente aquela coisa da injustiça, mas o Pinguim, cara, ele sempre foi aquele embriãozinho de verme, né? Mas tem um detalhe, você pode falar assim, nossa, você ainda pode argumentar, né? Ele era bulinado porque ele mancava. Não, nada. Não, escuta. Eu concordo. Eu só tô falando, poderia-se até falar, nossa, né? Ele foi bulinado e por isso, né? E por isso talvez, né, poderia. Não, cara. Isso não se justifica, velho. O que ele faz passa de todas as linhas, cara. É um negócio assim. E pelo contrário, quando a gente vê a infância dele, os irmãos gostavam dele, faziam uma brincadeirinha de vez em quando, mas gostavam dele. Ele era o filho mais mimado. Até o gangster lá, Rex Calabrese, ele gostava, nunca fez mal pra ele, né? Então, assim, ele era só aquilo de lá já nasceu com ele. Já essa mesquinharia que ele tinha dentro dele já nasceu com ele e ele foi só desenvolvendo. Mas olha só, né? E isso na verdade, exatamente, e na verdade, se você parar pra pensar, essa é a raiz. Esse sentimento esse auto-vitimismo, né? Ele se faz. Não tenho dúvidas que na cabeça do Oswald, ele é um pobre coitado. Ele é a vítima. Você tá entendendo? Ele é a vítima. E ele. Exatamente. Isso aí, esses traços que você falou, né? Do mimado, do protegido. Tal, na verdade, são traços muito comuns dessas pessoas, realmente. Esses psicopatas que se fazem de vítima. Que pensam que eles são a vítima. Entendeu? E olha só então, que coisa bacana que eu tava pensando aqui. Se a gente for definir uma característica principal do Pinguim assim,
é a feiura, a asquerosidade, né? E você vê que é um personagem extremamente narcisista. Olha isso. O Narciso lá sim. da mitologia grega, que era o mais belo, que amava a si próprio. E tá aqui o Pinguim, uma criatura bestial, horrível, horrenda em tudo, tanto moralmente quanto fora, tanto na forma de agir. É uma figura asquerosa, né? E aí ele tem esse narcisismo porque tudo é pra ele, tudo ele faz só em benefício próprio. Tem até uma parte lá que a mãe dele tá sendo torturada e para não manchar a imagem que ele acha que a mãe dele tem sobre ele, ele prefere que matem a mãe dele mesmo. Ah, não vou contar que fui eu que matei meus irmãos, não, deixa ela morrer e morrer com a minha imagem boa de mim, né? É uma coisa assim, só vai piorando, só vai piorando, velho. Então, O cara não tem limites, né? Não. Tem limites, né? Realmente. Você tá falando que a característica principal dele é a grotesquidade, né? A feiura, não, realmente é narcisista. Ele é o centro do mundo, é o quão ele é narcisista, cara. É impressionante, velho. Impressionante. E uma coisa que a gente não falou tanto, que é a da mãe dele, né, cara? Porque é outra atriz sensacional, cara. Eu achei que ela também entregou tudo. Entregou ali, cara. muito bem, sim. Não foi? Foi, muito Putz, bom. Eu acho, não tem um ator ali que eu acho que não cumpriu o papel. Tipo assim, o papel muito bem no filme, sabe? Da série. Tipo assim, não tem nenhum que eu olhe e fale assim, esse cara aqui tá artificial, essa pessoa aqui tá artificial pra caralho. Não. Até as pessoas que eu não gosto, eu acho que eles foram scriptados pra eles serem daquele jeito. Não é uma falha de atuação. Então, assim, eu acho que toda a série, né? Todo mundo que participou ali, participou de forma muito bem feita. São atuações de alto calibre ali. De uma execução magistral, né? Isso. Eu acho também que Pode ir, Bruno. Não, eu só ia falar um pouco mais mesmo eu acho que esse relacionamento dele com a mãe dele é brilhante também, assim, né, cara? Porque desde o começo mostra que ele tem um carinho com ela, que ela já tá mais doente e tal, né? Só que ela, como eu acho que foi o Rossi que falou mesmo, né? Que é quase genético, né? Ela exige, ela meio que sabe o que o Pinguim tá fazendo, o que o Oz tá fazendo, e ela exige dele força pra poder continuar e conquistar as coisas pra ela. Sim. O que eu quero ter uma vida melhor, né? Tipo o que eu vejo da mãe dele é o seguinte: antes daquele evento, ela era só uma pessoa normal, devia ter lá suas mesquinharias, mas tinha o carinho com os filhos, né? Era uma pessoa bem humana, assim, né? Cinza. Só que quando ela fica sabendo que foi o Oswald que matou e ela não tem nem coragem para falar ali, ela prefere combinar com o Rex Calabrese e sair depois de uma festa lá para assassinar o Oz. E eu não lembro o que acontece, que naquele dia ele não é morto, mas a mãe dele encomendou a morte do próprio filho, né? Só que como não foi para matar ele, deixou para lá e falou assim, não, então tá bom, então vou usar essa maldade dele, já que ele foi a única coisa que me restou. Eu acho que assim, a maldade dele fez uma transmutação com ela ali, entendeu? Pelo menos eu tive essa vibe. O que acontece, Vitor, é que ela muda de ideia no meio do caminho. Ela Sim. tá pra dar. Ela tá pra. Ele, tipo assim, ela tá se despedindo dele, ela sai com ele pra uma última dança e tal. Aí ele começa a falar com ela: mãe, eu vou fazer as coisas pra você, eu me importo muito com você, vou te trazer uma vida melhor. Ela fica olhando pra ele, tal, assim, ponderando. Então tem essa frieza também do relacionamento dela com ele diretamente. Esse relacionamento de mãe também. Ela também não é. Só tem vilão ali, né, cara? Vilão, eu falei, não tem mocinho, não. São duas opções. Ou ela mata o próprio filho junto com o Rex, que tá ali esperando pra realmente fazer o trabalho final, depois daquela dança final. Ou que é a opção que ela toma, que ela vai escutando o filho falando o quanto que ele se importa com ela e o que ele pode entregar pra ela, que ela resolve fazer esse gambling. Saca? Tipo, não, então tá. Eu vou deixar você tentar fazer o que você tá prometendo por mim. Saca? Uhum. Então ela muda de. O que acontece é que ela muda de ideia no meio do caminho. Ela ia matar o próprio filho. Por interesse próprio.
Não foi por interesse compaixão. próprio. Não foi por compaixão, Exatamente, diga-se de não. passagem. Não foi o amor maternal, foi tipo assim, então, É. eu sempre quis morar numa cobertura. Ai, ai. É muita podridão, né? E esse caminho, é claro, depois, quando o Pinguim ele começa a fazer a escalada dele de poder, me lembra muito a jornada do Scarface, né? Naquele filme do Al Pacino. Parece muito, né? O tanto que a forma monstruosa como ele vai escalando, passando por cima das pessoas para chegar no poder, né? E no final das contas, assim, são tantas bestialidades que o Pinguim comete com os Maroni, com os Falcone, que você começa a ficar com pena do Salvatore Maroni, da Sofia Falcone. Eles até se aliam pra combater Tentar ele. destruir ele. Mas ele é imparável, velho. Ele mata a mãe. É manipulador, morto, Ele mata mata a mãe, a utiliza aquele cálcium pra jogar a mulher de volta pra Não, Sofia de volta Não, pra tem uma Arca. morte que é a esposa do Salvatore e o filho, né? Que ele tinha sequestrado o filho, a mãe vai lá, queimado. ele joga gasolina e queima os dois e ainda faz uma piadinha lá pro Salvatore. É assim, sem escrúpulos. Ele não tem escrúpulos, zero, né? Então, Super vilão pela super maldade. que ele tem. Exatamente. É exatamente, porque ele não tem nenhum poder especial, ele é só super mal. Agora, Vitor, pensa ele mal desse jeito, agora pensa ele com um monóculo e um guarda-chuva. Aí sim, hein? Exatamente. É, Um guarda-chuva que na verdade é uma ele usa- metralhadora. mas ele só sobreviveu à chuva porque ele tava no guarda-chuva. É por isso que Aí, os irmãos dele ó. morreram. Entendeu? É isso. O poder dele é esse, é ser imune à chuva. Exatamente. E no final da série também, a Sofia pensa que se safou e vai escapar. Ah, tá, vou fugir para tal lugar. Já tramei aqui pro pessoal trair as outras gangues, porque o Oz ele recruta meio que a série B ali das gangues, né? São as gangues que estavam abaixo dos Falcone e dos Maroni. Eles pegam ali os Murlocs, né? Dos gangsters, né? Faz um discurso até bacana, né? Bem motivador, assim, né? A motivação do mal, né? Ali com os caras servindo cerveja. Extremamente mentiroso, sem dúvida nenhuma. Com Mas... certeza. Mas ele toca o coração. É nós ou é eles? E aí? Isso. É nós Assim, ou é eles? O que vai ser? Exatamente, mostrando e faz os caras acreditarem que eles podiam tomar o poder dos Maroni e dos Salvatores. E assim, né, acho que o Salvatore Maroni ainda estava vivo ainda, né? E ele tramou para um deles trair o Oz. Só que quando chega lá, é o chinês, né? O chinês tinha traído, só que o capanga do chinês já estava comprado com o Oz. A segunda geração, né? Os subalternos, eles compram a ideia do Oz. E aí, quando os chefes dessas mini-gangues resolvem trair o Oz pra Sofia, essa segunda escalão vira e fala, não, e mata o primeiro escalão e toma o poder. Pois é. E eles estão do lado do Oz. Não, e é cruel demais a Sofia achando que ia conseguir fugir da cidade. Ah, tá bom, não deu certo, mas vou passar o resto da minha vida aí na Europa, né? Com os milhões que meu pai ainda deixou pra mim. Me deixou. Mas o Pinguim pega ela, leva ela pro meio do mato e fala, então tá bom, então me mata uma vez. Não, vai joga ela de novo no Arcazar. Pois é, cara, assim, realmente, né? Ela, o que ela queria? Ela queria a vingança dela, né? Porque fizeram contra ela. Ela nem queria o poder. Contra o irmão dela, lá, né? Não. Pois é, ela queria só se vingar e depois se viver na Europa tranquilamente, cara. Não, mas não é só isso não. Ela também tem aquela parte que ela assassina a família dela inteira, né? Não pode passar o pano. Não, ela conseguiu. Não. Então, mas ela conseguiu a vingança dela. É isso que ela queria. Ela queria vingança. Não tô passando plano, porra. O que ela. Eu só tô falando, Vigor. Entre aspas, ela só queria, tadinha, a vingança dela, né? Tadinha. Pobre. Ela foi lá, conseguiu a vingança dela. Agora deixa eu só lá viver minha vida em paz, né? E o que com os milhões frutos do crime que eu tenho. Tadinha, né? Tadinha. E aí ela.
Cara, mas isso é cruel, porque o Pinguim, cara. Ele sabe. Não é o pinguim, isso era o pinguim, né? A Eles- morte pra ela naquele momento é um livramento. Era uma misericórdia. É Era um uma livro, é um misericórdia. Tipo, me mata, ótimo. Eu vou adorar morrer aqui. Ela abre os braços até assim, ó. Vem a luz do céu, assim, no meio da noite, nó, vou morrer. Não. E aí, essa cena é engraçada porque o Oz ele virou tipo ninja, né, cara? Ele joga tipo uma bomba de gás, some. E aparece a polícia, cara. É muito engraçado. Cara, isso. o Mas isso Pinguim. é cruel. O Pinguim, ele Cruel. sabe onde machuca. Quando ele lida com os opositores dele, ele sempre sabe onde machuca. Aquele cara que ele vê onde tá o ferimento, ele vai pisar ali. Ah, é aqui que tá doendo? Então ele pisa, ri, né? E vai... Se você parar pra pensar, depois que a mãe dele, né, fica em estado vegetativo, porque teve o AVC lá e tal, meio, meu velho, que agora não tem ninguém que ele se importe, ou seja, ele não tem vulnerabilidade. Tinha, Enquanto tinha. todo mundo tem. Tinha o Ele Victor, tinha, né? não tem mais. Falando- Exatamente. Não, ele mata o Vitor. É, o Ele Mas e a mesmo. concubina lá? E a concubina? Caralho. Ah, Hã? Ele não se importa com ela, não? Vocês não, acham? Você é- não importa, Ele não. se importa, mas ela é uma fraqueza, velho. Se ele Não, tivesse não. que jogar ela na fogueira pra ele poder alcançar o objetivo, eu não tenho dúvida que Ele faria. jogou, Não ele tenho jogou ela na dúvida. fogueira tantas vezes, tanto que a Sofia chegou nela porque as ações que ele fez, né, utilizando as prostitutas lá, levava ao rastro da namorada dele lá, a Roxy, né, acho que é isso. E aí a Roxy vem e manda um papo ali, consegue convencer ali no momento Girl Power ali com a Sofia, né? E a Roxy trai o Pinguim pra falar onde que ele tava, né? Só que não deu certo, como a gente já falou aí, a trairagem contra o traidor master, né? Não vai funcionar, né? Vou te falar que, velho, é o seguinte, maldade pura e agora ele tem zero fraquezas. E é por isso que o Batman tem que chegar lá e socar ele mesmo. Tem isso mesmo. Exatamente. Tá pronto aí o vilão do próximo filme do Batman, se quiser, né? Já está pronto. Só colocar o terninho, o monóculo e o guarda-chuva. Agora só precisa de reto, acabou. decente, né? Como é que é? Agora só precisa de um Batman decente. Estamos esperando o Batman. Exatamente. Assim, eu gostei do filme do The Batman, Aí, né? eu sabia, eu tava esperando. É claro O que Vitor não é gostou do... dessa porcaria. Não, Vamos é lá, legal. Ross. Vamos lá, Ross. Vamos lá. Não é do É nível uma do... bosta. Uma Não, bosta, velho. ficou legal. É horrível. Eu não Horrível. consegui acabar de assistir o filme. Quando eu não consigo acabar de assistir o filme, significa que ele é ruim, velho. Não foi mal, Não, cara. deixa o Victor defender. Eu quero escutar. Vai lá, Não, Vitor. não, eu não tô falando que é nível Christopher Nolan, não. Eu não tô maluco, não. Né? Mas é um filme nota 7, assim, né? Não. Passa de Sério? ano. Passa de ano. Não passa nem fodendo. Tá de recuperação e vai tomar bomba, pelo que eu sei. Deveria ser. Não, olha só. O filme do Batman, eu vou dar um ponto positivo pra ele, que é o comecinho, a primeira cena. A primeira cena promete pra caramba, cara. A cena do Batman botando medo nos criminosos durante a noite é aquilo ali. O Batman é aquilo ali. Cara, aquilo. e É a cena, sensacional. e a cena da perseguição de carro do Batman com o Pinguim? Aquela é a melhor cena do filme, velho. Espetacular, Eu velho. quase dormi. Não, eu quase não dormi. acho, não. Mas cara, o que É um que lixo. acontece? Quando o Charada... Olha a charada do Charada. O que é um rato voador? Uhum. E o Batman não consegue responder isso? O maior... o maior investigador... Eu nem lembrava disso, Bruno. Não, um rato que voa. Oh, meu Deus, o que será um rato que voa? Ah, pelo amor de Deus, o Batman não consegue responder isso. Me poupa, cara. É horrível, cara. Era uma charada. horroroso. Ó, podia ser o Batman, podia ser o Pinguim, que é rato pra caramba. Ah, Mas era o Falcão. Era o assim, Falcão, velho. O Batman ficou com dúvida, né? Oh, meu Mas- Deus, quem será o rato? Ah, não, velho, é ridículo. Mas enfim, Não, esse aí é um outro filme. Outro dia a gente traz um review aí do The Batman adequadamente. né? Mas Dia de é, São mas é, nunca de tarde. Vocês não vão me convencer a gastar meu tempo falando desse lixo, não, beleza? não, mas pelo menos não é o Batman com armadura de mamilo, né? O que já é uma Ah, não. evolução. Eu prefiro, porque o Batman de armadura de mamilo, pelo menos ele é hilário, velho. Você assiste e começa a rir. Esse outro filme é só ruim. Mas olha só,
Vamos agora dar as nossas notas. Nossas notas não é pro filme do The Batman, é pra série do Graças Pinguim. a Deus. É isso mesmo. Qual Mas que é a série é a continuação do filme. É isso. Mas a série, por não ter o Batman, é muito boa. Olha só. Pois é, pois é. Quem que vai começar aí? Quer começar dando a sua nota, Rossi? Pode ser. Eu dou pra essa série aí um A. Nem menos nem mais. Um A. Eu acho que é uma série muito boa, com atuações sensacionais. Eu acho que ela talvez, se eu tivesse que falar o que tirou ela ali de CS, é que eu acho que ela foi um pouco alongada demais. Eu acho que ela podia ter sido um pouco mais concisa, um pouco mais direta. Né? Eu acho que a história ali não cabiam 10 episódios, cabia ali uns 6, 7. Então, mas A é uma nota respeitabilíssima e eu Sim. acho que é uma série grande, né? Uma série valeu a pena assistir. É um senhor Pinguim, melhor Pinguim já feito. Então, assim, fantástico. A. Muito bem. A minha nota que eu dou vai ser um B+. Eu dou um B+, uma série realmente muito boa. Como eu falei, a jornada do Pinguim me lembra a jornada do Scarface lá no filme do Al Pacino. Só que, claro, por ser Gotham, mesmo não tendo Batman, né? A gente já mexe um pouco com a mitologia que a gente tem ali do Batman, né? Então a gente começa a imaginar, tudo isso tá acontecendo numa cidade que o Coringa tá ali em algum lugar, o Charada tá preso no Arkham, o Batman tá sobrevoando a cidade em algum lugar, né? Então eu acho legal essa atmosfera, né? Bem bacana e foi muito positivo a gente ter visto essa série depois de ter visto a animação. No meu caso eu li a comic book lá do Longo Dia das Bruxas, porque já contextualizou bem melhor esse cenário do mundo do crime ali, ordinário, né? Antes Gotham da introdução City, né? dos super vilões, isso de Gotham, né? Então, Sim. família Falcone e tal. Então, é muito legal uma série assim de crime, né? De crime, assim, muito bacana, né? E você, Bruno, qual nota que você dá? Lembrando aí para os nossos ouvintes, o nosso super ranking do Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho, né? Vai da nota S à letra E, né? E eu vou dar uma nota muito semelhante de vocês, né? O ranking A-, por uma série de motivos. É uma série que vale a pena assistir. É uma série quase que... Eu diria assim, eu não vi furo muito na série, não. Eu não vi problemas na série. Muito pelo contrário, eu vi muitas coisas positivas, cara. Atuações incríveis, uma história sensacional. Pô, o personagem, o Pinguim, ele é odiável, cara. E você sente aquele asco daquele personagem, cara. Eles conseguem atingir esse objetivo incrível de você odiar o personagem principal, saca? E... é uma série muito, muito boa. Agora, é um pouco pesada também, né? Você se sente meio sujo assistindo a série. Você também tem que tomar um pouco de cuidado pra assistir a série e não ficar meio assim. Se você tiver meio assim, meio pra baixo, talvez seja melhor nem assistir. Eu só consegui assistir um episódio a cada 2 dias. Eu tinha que ter um dia de descanso, né? Não é? Eu vi depois que ela já tinha acabado de lançar. Então, assim, nossa, porque realmente é psicologicamente cansativa essa série. Não é? Porque se você é influenciável demais, né? Você acaba se deixando levar, né, Vitor? Exatamente. E olha só, antes da gente... Eu gostei que você direcionou isso pro Vitor. Não, é só porque ele queria falar alguma coisa. Eu só levantei a bola pra ele dar continuidade. Né, Vitor? Né, Vitor, influenciável? Olha, você para de matar as pessoas na rua. Você que entendeu isso aí, ó. Tá bom, viu, Oswald? Mas olha só, antes de a gente partir, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque o tempo todo a gente vem falando aí, esse nosso sistema baseado em Yu Yu Hakusho, vocês acham que vale a pena a gente fazer um episódio de Yu Yu Hakusho? O que você acha? Eu acho que só tem acho duas respostas que as pessoas podem dar, que a gente pode dar pra isso aí. É sim ou com certeza. E eu vou com certeza. Muito bem, então... Eu só falo que eu não vim pra esse podcast por querer, cara. Aí sim. Então, olha só, se esse nosso podcast aí
no YouTube ou no Spotify, a somatória passar acima da média do tanto de curtida que a gente tem, ou seja, acima de 10 curtidas, a gente faz um episódio de Yu Hakusho. Justo. Beleza? Justo. Mentira, nós vamos fazer de qualquer jeito, mas pode dar o like aí. Isso, tá bem. Muito bem. Tamo na área, derrubou é pênalti. Exatamente. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até mais pra vocês. Aquele abraço, moçada. Alô, galera, saindo do passado diretamente pro futuro. Até mais.